Eu juro, meu amigo, tem coisa que acontece na estrada que a gente só entende depois. Eu tava lá, sol rachando, a nave roncando mansa, eu na liga, cortando o Brasil como faço há anos, barriga de aço na frente, vida inteira atrás, tudo parecia normal demais. E isso, na moral, já devia ter me ligado. Dentro do truck sozinho, a cabeça vai longe. A gente pensa que tá no controle, que conhece cada palmo do tapetão. Você tá doido. Basta um instante para tudo ficar estranho sem fazer barulho. Eu vi. Não foi susto. Não foi gritaria. Foi aquele silêncio pesado, desses que grudam. Até hoje, quando dou partida, sinto que naquele dia alguma coisa mudou em mim. Não sei explicar direito. Só sei que depois daquilo, o volante nunca mais pesou igual nas minhas mãos. O volante tremeu leve na minha mão quando passei por um buraco besta, desses que a gente já conhece de longe, mas que sempre pega alguém dormindo. Eu segurei firme, dei uma corrigida no braço e deixei a nave seguir. O sol batia reto no para-brisa, sem dó, daqueles que fazem a gente apertar o olho e xingar baixinho. Barriga de aço roncando bonito, motor redondo, tudo funcionando do jeito que tem que ser. Era para ser só mais um dia comum, mas naquele instante, por algum motivo que eu não sabia explicar, meu peito deu uma apertada seca, sem aviso. Eu estava sozinho no truck, como quase sempre. Só eu, o asfalto e o barulho constante do beberrão pedindo estrada. Dentro do caminhão é onde minha cabeça trabalha mais que o motor. A gente pensa na vida. Pensa no que deixou para trás, pensa no que ainda falta rodar. Tem gente que não aguenta, acha a solidão pesada. Eu não. Sempre achei que ali era meu lugar. Meu barracão de zinco, meu fogão de pobre, minha geladeira deitada balançando atrás do banco. Tudo simples, tudo do meu jeito. Dei uma esticada no pescoço, bati o olho no painel, conferi pressão, temperatura, essas manias de quem vive disso. Tudo na régua. Eu tava na liga, puxando mais um frete, rodando o tapetão sem pressa. Caminhão não gosta de correria, gosta de respeito. Aprendi isso cedo, lá da roça, quando comecei de toco, carregando o que aparecia, segurando no braço para não passar vergonha. Hoje eu já conheço os atalhos, os postos bons de encostar, os lugares onde a muriçoca não dá trégua e onde o café presta. Mesmo assim, naquele dia, tinha alguma coisa diferente no ar. Não era problema mecânico, não era cansaço. Era um silêncio estranho dentro de mim, desses que não combinam com estrada aberta e céu limpo. Liguei o rádio para quebrar a sensação, peguei conversa atravessada de outro caminhoneiro reclamando de fila, de bucha, de frete ruim. Dei um sorriso de canto. Vida normal. Vida de quem corta o Brasil e não espera moleza. Passei por um posto conhecido e nem encostei. Não era hora. A nave estava solta, parecia até mais leve, apesar da carga lá atrás empurrando como sempre. Madeira bem arrumada, chapa certinha, tudo no esquema. Bati roda cedo naquele dia, dei partida antes do sol nascer direito. Gosto assim, estrada vazia, mundo acordando devagar. Dá uma sensação de controle, como se nada pudesse sair fora do eixo. Só que controle é uma ilusão bonita, eu sei. A estrada ensina isso sem pedir licença. Eu já vi truck morto no acostamento. Já vi gente boa chorar no volante. Já vi lesma virar tartaruga de vez e nunca mais levantar. E mesmo sabendo disso tudo, a gente segue acreditando que com a gente vai ser diferente. Na moral, é isso que mantém a gente rodando. Eu ajeitei a postura no banco, senti o couro quente nas costas, puxei o ar fundo. O sol refletiu na estrada de um jeito que chegou a incomodar. Piscando rápido, pensei comigo mesmo que precisava parar mais tarde, tomar um banho, comer direito. Vida simples, planos simples, nada fora do lugar. Mas aquela sensação não ia embora. Era como se o caminhão estivesse andando no ritmo certo, mas alguma coisa dentro de mim tivesse ficado para trás alguns quilômetros. Segui viagem, mantendo a faixa, olho atento, mão firme. Eu estava lá, fazendo o que sei fazer desde sempre.
E ainda assim, meu amigo, tinha algo me observando, não de fora, mas por dentro. Um aviso mudo, desses que a gente costuma ignorar porque acredita que estrada boa é estrada sem surpresa. Você tá doido? Se eu soubesse o quanto aquele dia ia marcar meu jeito de rodar, talvez tivesse encostado ali mesmo, respirado mais fundo. Mas segui. Como sempre segui. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido. O cheiro veio antes mesmo de eu abrir a porta da cabine. Madeira sempre tem cheiro. Eu sei, faz parte do jogo. Mas aquele ali estava diferente. Forte demais, doce demais, quase um cheiroso que não combinava com a simplicidade do frete. Eu desci do truck devagar, sentindo o sol bater no rosto, aquele calor seco que gruda na pele. O cara do pátio veio andando na minha direção com um sorriso treinado, desses que a gente aprende a desconfiar sem saber explicar por quê. Frete bom, viu? Ele disse, batendo de leve na lateral da carroceria, como se estivesse elogiando o cavalo de raça. Eu balancei a cabeça sem responder na hora. Caminhei até a traseira, puxei a lona um pouco, só o suficiente para conferir com o olho de quem já viu de tudo. Madeira bem cortada, alinhada, sem lasca fora do lugar. Filé. Carga bonita assim não é todo dia que aparece para quem vive rodando no sufoco. O problema é que coisa bonita demais costuma cobrar depois. Assinei papelada ali mesmo, em pé, apoiando na carroceria quente. Documento certo, carimbo certo, tudo no lugar. Nenhuma gambiarra escancarada. Ainda assim, aquele incômodo coçava por dentro, tipo bicheira que a gente tenta ignorar. Eu precisava do frete. Na moral, tinha conta esperando, caminhão pedindo manutenção, beberrão que não vive de vento. A estrada não aceita desculpa. Dá pra rodar tranquilo, o cara garantiu, olhando direto no meu olho. Eu respondi com um tá bom, curto, e subi de volta pro barracão de zinco. Dei partida, senti o motor responder bonito. Quando o caminhão pega fácil assim, dá até uma falsa sensação de aprovação, como se ele dissesse que tá tudo certo. Engatei a marcha e saí do pátio sem olhar para trás. Já na estrada, com o asfalto correndo liso e o sol acompanhando do lado esquerdo, tentei afastar a sensação. Pensei comigo que era coisa da minha cabeça, cansaço acumulado, mania antiga de desconfiar de tudo. Madeira é madeira, frete é frete. Quem vive escolhendo demais acaba parado no acostamento vendo os outros rodar. Mas o cheiro não saía. Mesmo com o vento batendo, entrando pela fresta da janela, ele vinha, insistente. Doce, pesado. Parecia que tinha grudado em mim. Dei uma tossida seca, ri sozinho. Cê tá doido? Falei em voz alta como se o caminhão pudesse me responder. Peguei a estrada de vez, bati roda firme, mantendo velocidade de cruzeiro. O peso da carga empurrava, mas nada fora do normal. A nave segurava bem. Se tinha algo errado, não era mecânico, era interno. E isso é sempre o mais difícil de lidar. Depois de uns bons quilômetros, liguei o rádio. Silêncio dentro de caminhão não é bom por muito tempo. A gente começa a escutar pensamento demais. Girei o botão até achar uma voz conhecida no meio da chiadeira. E aí, parceiro, firme na pista? Na luta, meu amigo. Respondi, apertando o PTT. Puxando um frete aqui, cortando o Brasil. A conversa foi fluindo solta. Reclamação de pedágio, de diesel caro, de posto que não aceita mais fiado. Coisa normal. Um dos caras comentou de fiscalização mais pesada naquela região. Falou de apreensão, de gente rodando errado. Meu estômago deu uma leve contraída, coisa mínima, quase nada. Ignorei. Isso aí é para pegar bucha. Nós que tá certo passa liso. Eu disse, mais para me convencer do que para convencer alguém.
Soltei o rádio e fiquei ouvindo o barulho constante do motor. Aquela música mecânica que embala a gente por horas. Foi aí que as lembranças começaram a bater. Não de uma vez, mas aos poucos, como placa de cidade pequena passando rápido demais para ler direito. Lembrei de um frete antigo, anos atrás, quando eu ainda era mais novo e mais apertado. Aceitei um atalho, confiei numa palavra, fechei o olho para detalhe besta. Não deu problema grande, mas deixou marca. A estrada cobra juros alto de quem se acostuma a facilitar. Eu aprendi, ou achei que tinha aprendido. Olhei para o retrovisor, vi a lona esticada, firme, tudo parecia em ordem. Mesmo assim, a cabeça pesava. Não era medo. Era uma sensação estranha de repetição, como se eu estivesse passando de novo por um lugar que jurei nunca mais voltar. O sol continuava alto, céu limpo, cenário bonito demais para combinação de pensamento ruim. Relaxar, rapaz, falei comigo mesmo. Para de viajar, mas a verdade é que a gente sente antes de entender. Caminhoneiro vive disso. Instinto, ouvido, olho, faro. E meu faro estava inquieto. Lembrei do cara do pátio, do sorriso, da forma como ele bateu na carroceria. Lembrei do dá pra rodar tranquilo, dito rápido demais. Pequenas coisas, nada concreto, tudo suficiente para bagunçar a cabeça de quem passa mais tempo sozinho do que acompanhado. O rádio voltou a chiar. Outra voz entrou, contando de uma abordagem tranquila mais à frente. Sol a pino. Tudo certo. Aquilo não devia significar nada. E mesmo assim, eu respirei fundo, ajeitei o banco de novo, como se me preparando para algo que eu não sabia o que era. Segui viagem. Barriga de aço firme, mão pesada no volante, pensamento solto demais. Eu estava rodando como sempre rodei. Só não sabia ainda que naquele dia, cada quilômetro parecia estar me levando não só para frente, mas para dentro de uma escolha que eu vinha empurrando fazia tempo. O clarão veio seco, refletindo no para-brisa como faca de luz. Eu ainda estava ajustando o rádio quando vi lá na frente um movimento diferente no acostamento. Não era engarrafamento, não era obra. Era aquele alinhamento certinho que a gente aprende a reconhecer de longe. Reduzi sem pressa, pé leve, deixando a nave descer macia. O sol alto não perdoava. Batia na lataria e voltava direto nos olhos. Eu ajeitei o óculos, engoli seco. Não tinha nada errado. Pelo menos era isso que eu repetia. Encostei devagar, do jeito certo. Marcha neutra, freio puxado, motor em marcha baixa. O caminhão ficou ali, quieto, como se também estivesse observando. Eu fiquei com as mãos no volante por um segundo a mais do que o normal. Costume velho. Respirei fundo, eu estava lá. Luz do dia, céu aberto, tudo às claras. Ainda assim, o peito bateu diferente. Ela veio andando na minha direção com passo firme, sem pressa. Farda impecável, postura reta. Não tinha aquele ar cansado que a gente vê muito na estrada. Era atenção pura. Quando ela parou ao lado da cabine e pediu os documentos, a voz saiu calma, limpa. Nada de grosseria, nada de simpatia forçada. Só profissionalismo. Eu desci, estiquei os papéis, tentando manter o rosto neutro. Bom dia! Bom dia! Respondi. E notei que minha própria voz soou mais rouca do que o normal. Ela pegou os documentos e deu uma olhada rápida, mas não apressada. Olhou para mim. Não foi aquele olhar rápido de praxe. Foi direto, firme, como se estivesse tentando ler algo que não estava escrito em lugar nenhum. Eu senti. Você sente quando acontece. É diferente. Não é suspeita, é curiosidade alerta. O sol refletia no distintivo dela e aquilo me incomodou mais do que devia. Eu ajeitei o boné, cocei a barba curta. Silêncio. Um silêncio que não era vazio, era cheio demais. Passou um caminhão na pista, barulho alto, e mesmo assim, parecia que a gente estava isolado num espaço próprio. De onde vem? Interior. Respondi curto. E vai para onde? Mais para frente. Completei, sem pensar muito. Ela assentiu de leve, mas não voltou os olhos para os papéis. Continuou me olhando.
como se estivesse esperando que eu completasse alguma coisa. Eu não completei, porque não tinha o que dizer, ou tinha coisa demais. Carga desta madeira. Falei simples. Madeira. Palavra comum, palavra que sempre resolveu. Só que daquela vez, ela ficou suspensa no ar um pouco mais do que devia. Ela virou o rosto, olhou para o caminhão, para o alinhamento da lona, para o jeito que a carga estava assentada. Não apontou, não comentou, só observou. Aquilo foi me dando um aperto esquisito. O senhor pode aguardar um instante? Claro. Ela se afastou alguns passos. Não correu, não chamou ninguém. Caminhou tranquila, e eu fiquei ali, em pé ao lado da nave, sentindo o sol queimar a nuca e o suor começar a descer devagar pelas costas. Pensei em acender um cigarro, mas desisti. Mão ocupada treme menos. Enquanto eu esperava, me dei conta de uma coisa. Eu não estava nervoso como quem esconde algo. Eu estava desconfortável como quem se sente visto demais. Como se por algum motivo aquela abordagem tivesse passado do protocolo e entrado num lugar mais fundo. Ela voltou, parou de frente para mim de novo, um pouco mais perto agora, o suficiente para eu perceber o detalhe no olhar. Não era desconfiança bruta, era atenção afiada, tipo quem já ouviu muita mentira e aprendeu a escutar o que fica entre uma palavra e outra. O senhor está rodando há quanto tempo hoje? Desde cedo. Muito cedo? Antes do sol. Ela fez que sim com a cabeça. Silêncio de novo. Eu senti vontade de falar qualquer coisa só para quebrar aquilo, mas segurei. Caminhoneiro aprende que falar demais só complica. Só que o silêncio dela parecia pedir justamente o contrário. Não cobrança, convite. E isso me deixou exposto de um jeito estranho. Tá tudo certo com a carga? Ela perguntou num tom quase casual. Eu ia responder no automático. Tava até com a frase pronta, mas alguma coisa travou. Uma fração de segundo, nada perceptível para quem olha de fora. Para mim, foi um estouro. Eu vi, na minha cabeça, o pátio, o sorriso do cara, o cheiro forte demais, o dá para rodar tranquilo, tudo junto. Eu respirei fundo antes de responder. Tá, dentro do normal. Ela não reagiu, não sorriu, não franzia a testa. Só sustentou o olhar por mais um segundo. E naquele segundo, eu tive certeza de que ela tinha percebido, não o quê, mas que tinha algo. Certo, ela disse por fim. Vamos fazer uma verificação de rotina. Rotina, palavra simples. Mesmo assim, meu estômago deu uma revirada leve. Não era medo de punição. Era a sensação de que aquele encontro não era comum. Que não era só mais um caminhão no meio de tantos. Que, de alguma forma, eu tinha sido escolhido para parar ali, naquele ponto exato da estrada. Enquanto ela se afastava para seguir com o procedimento, eu encostei de leve na lateral da cabine. Senti o metal quente na palma da mão. A nave estava ali, firme, do meu lado. Meu barracão de zinco, minha casa, meu mundo. E ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, eu tive a sensação clara de que ele não estava me protegendo de nada. Que tudo o que eu era estava ali, à mostra, no meio da luz alta do dia, sem sombra para se esconder. O papel parecia mais fino do que de costume entre meus dedos. Eu estendi os documentos devagar, sentindo a mão suar, mesmo com o vento batendo de lado. Nunca fui de tremer em abordagem. Já passei por tanta que virou parte da rotina, igual calibrar pneu ou conferir óleo. Só que ali, naquele momento, alguma coisa não encaixava. Eu olhei rápido para os papéis antes de entregar, coisa que eu nunca faço. E vi. Não era erro grande, não era nada gritante, era detalhe, data que quase não chama a atenção. Um campo preenchido de um jeito meio torto. Informação que estava certa, mas não do jeito que sempre esteve. Coisa mínima, dessas que passam batido 100 vezes. Só que quando a cabeça já está pesada, qualquer pedrinha vira montanha. Ela pegou os documentos com cuidado. Não arrancou da minha mão, não fez gesto brusco.
Foi profissional demais para ser indiferente. Eu acompanhei cada movimento com o olho, tentando ler o rosto dela como ela parecia ler o meu. Mas não dava. O semblante era neutro, concentrado. Isso, na moral, é o que mais assusta. Ela passou os olhos pelo papel, depois voltou para o começo, como quem confere 2 vezes, não por dúvida, mas por método. Eu senti o suor escorrer pela lateral do rosto. O sol estava forte, sim, mas eu já enfrentei coisa pior sem sentir aquilo. O problema não era o calor, era a sensação de que minha confiança estava começando a rachar por dentro, sem fazer barulho. Esse documento aqui, ela começou, apontando com o dedo. Meu coração deu um pulo seco. Não grande, mas suficiente para eu sentir. Ela não acusou, não levantou a voz, só indicou. Eu me inclinei um pouco para ver, mesmo sabendo exatamente do que se tratava. Aquela falha besta que eu tinha visto segundos antes. Tá tudo certo, eu disse rápido demais. Rápido demais mesmo. E percebi isso no mesmo instante. Ela ergueu o olhar. Não foi reprovação, foi confirmação. Como se aquele meu impulso tivesse respondido algo que ela ainda não tinha perguntado. Ficamos em silêncio de novo. Um silêncio curto, mas denso. O senhor sempre confere a papelada antes de rodar? Ela perguntou. A pergunta veio simples, quase conversa de posto. Mas ali, naquele contexto, bateu diferente. Eu pensei em responder sempre, porque é o que a gente diz. Mas a palavra travou na garganta. Quase sempre, respondi na honestidade seca. Ela assentiu. Não comentou. Guardou os papéis numa prancheta e deu 2 passos para trás, olhando o caminhão de novo. Eu senti como se tivesse entregado mais do que documento. Como se tivesse deixado escapar um pedaço da minha rotina, da minha pressa, das escolhas que a gente faz quando está cansado de rodar. Vou pedir para o senhor aguardar um pouco mais, ela disse. Fique à vontade, à vontade. Aquilo soou estranho. Eu não estava à vontade. Eu estava plantado no acostamento com o caminhão desligado, o tempo parado e a cabeça correndo mais que ponteiro de conta atrasada. Voltei para a cabine devagar, subi os degraus, sentindo o corpo pesado. Sentei no banco e fechei a porta com cuidado, como se qualquer barulho mais alto pudesse chamar atenção. Ali dentro, o silêncio era outro, mais fechado. O barulho da estrada parecia distante, como se eu estivesse dentro de uma bolha. Encostado no acostamento, o caminhão não era mais nave, era abrigo temporário. Ou cela, dependendo do pensamento. Eu apoiei os braços no volante e fiquei olhando reto para frente. O asfalto brilhava sob o sol, e quase branco. Não passava muita gente naquele trecho, o que deixava tudo mais exposto. Cada veículo que surgia no retrovisor parecia diminuir a velocidade para olhar. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Provavelmente era. Mas a sensação de estar sendo observado não me largava. Comecei a pensar rápido demais, coisa que não presta. Pensei na carga, no cheiro, no cara do pátio. Pensei nas vezes que aceitei facilidade porque precisava rodar. Pensei nas contas, no caminhão que não se paga sozinho, no quanto custa ficar parado. A estrada ensina a ser prático, mas cobra caro quando a gente esquece de ser cuidadoso. Passei a mão no rosto, respirei fundo, tentei organizar os pensamentos. Calma, eu disse em voz baixa, é rotina. Mas a palavra rotina já não colava. Nada ali parecia rotineiro, nem o jeito da abordagem, nem o olhar dela, nem aquela falha pequena que agora parecia gigante na minha cabeça. O tempo passava diferente. Não sei dizer quanto. Minuto vira coisa elástica quando a gente está esperando algo que não sabe o que é. Olhei para o painel desligado, para os botões, para as marcas de uso. Tudo ali contava minha história. Horas de estrada, de sacrifício, de orgulho, e eu me peguei pensando se um detalhe besta podia colocar tudo isso em risco. Lá fora, ouvi passos, vozes baixas, não conseguia entender o que diziam. Meu coração acelerou de novo, sem motivo claro. Não era pânico, era antecipação.
A estrada naquele momento parecia ter parado para assistir, como se o mundo tivesse dado uma pausa só para ver o desfecho de algo que eu ainda não compreendia. Eu encostei a testa no volante por um segundo. Senti o couro quente. Pensei em tudo que eu já tinha superado para chegar até ali. Pensei que sempre me considerei um cara correto. Não perfeito, mas correto. E mesmo assim, ali estava eu, suando frio por causa de falhas pequenas que nunca tinham me preocupado antes. Quando levantei a cabeça, o sol ainda estava alto. O dia seguia normal. Só eu é que não. Dentro daquele caminhão parado, no meio do acostamento, eu comecei a entender que às vezes não é o erro grande que derruba a gente. É o acúmulo de escolhas pequenas, feitas no automático, achando que a estrada nunca vai cobrar de verdade. O silêncio dentro da cabine começou a puxar lembrança como anzol puxa peixe. Eu parado ali, encostado, o tempo esticado, e a cabeça resolveu trabalhar sozinha. Vieram fretes antigos, um atrás do outro, sem pedir licença. Situações parecidas demais para serem coincidência. Madeira não, mas carga cheirosa, papel ajeitado às pressas, conversa curta demais para fechar negócio. Eu lembrava de cada uma como quem folheia álbum velho, reconhecendo o erro só depois de muito tempo. Teve uma vez, anos atrás, que eu aceitei um palito doce porque o cara pagava na hora. Falou que era coisa simples, só bater roda e entregar. Tudo dentro da lei, segundo ele. Eu precisava rodar, precisava pagar peça, precisava manter o truck vivo. Fui. Não deu nada naquele dia, nem no outro. E foi aí que a coisa ficou perigosa. Quando não dá nada, a gente relaxa. Começa a achar que sabe escolher, que tem faro bom. Vai aceitando de leve, empurrando dúvida com a barriga. Outra lembrança veio mais recente. Um frete de chapa que parecia comum, mas tinha pressa demais envolvida. Tem que sair hoje, não encosta em posto, só vai. Eu fui, porque sempre fui. Voltei inteiro, ganhei meu dinheiro, segui viagem, e cada vez que nada acontecia, eu reforçava um hábito que não era certo, só conveniente. A estrada não gosta de gente conveniente, ela observa e cobra quando quer. Eu passei a mão no rosto de novo, tentando espantar aquele filme interno, mas as lembranças não vinham para me acusar, vinham para me mostrar um padrão. Um jeito meu de decidir quando a necessidade aperta. Sempre achei que tinha controle, que sabia a hora de parar. Ali, sentado, comecei a desconfiar se essa hora não tinha passado faz tempo. Ouvi batidas leves na porta. 3 toques secos. Meu estômago afundou. Abri. Ela estava ali de novo, o mesmo olhar atento, agora acompanhado de outro policial mais atrás, observando tudo sem dizer nada. O clima mudou. Não era mais só conversa. O senhor pode descer, por favor? Ela pediu. Desci. O sol parecia ainda mais forte. O acostamento parecia menor. Eu sentia o peso da estrada em cima dos ombros. Ela caminhou em direção à traseira do caminhão e eu fui atrás, sem questionar. O outro policial ficou um pouco afastado, olhando em volta, atento ao movimento da pista. Ela parou diante da lona. Não tocou de imediato. Observou. O jeito que a carga estava assentada, a amarração, o alinhamento. Eu já tinha visto aquele tipo de olhar antes. Em gente que sabe o que procura mesmo sem saber exatamente o que. Meu coração acelerou de novo. O senhor se importa se a gente der uma olhada? Ela perguntou. Não tinha resposta diferente. Eu balancei a cabeça, fui até a lateral e comecei a soltar a lona. O tecido quente escorregava pelos dedos. Conforme eu puxava, o cheiro voltou mais forte, quase agressivo agora. Eu senti. Eles sentiram. Não precisava dizer. Ela se aproximou mais, olhou de perto, passou a mão por uma das tábuas, bateu de leve com os nós dos dedos. Um som diferente ecoou. Não errado, mas estranho. Ela franziu a testa pela primeira vez. Pequeno gesto. Suficiente. Essa madeira aqui. Ela começou sem completar. Eu engoli seco. Não respondi, porque não tinha resposta. O detalhe era pequeno,
Técnico demais para quem não entende, mas gritante para quem entende muito. Um corte específico, um padrão que não combinava com o tipo declarado. Madeira fala. Para quem sabe ouvir. O outro policial se aproximou. Eles trocaram um olhar rápido, silencioso. Comunicação de estrada. Não precisa de palavra. A fiscalização, até então tranquila, mudou de tom ali. Não ficou agressiva, ficou séria. E isso pesa mais. Vamos precisar aprofundar essa verificação, ela disse. Por favor, mantenha a calma. Manter a calma. Eu estava calmo, pelo menos por fora. Por dentro, era como se tudo estivesse desacelerando ao mesmo tempo. Cada som vinha mais alto, mais definido. O vento, os carros passando, o rangido leve da carga. Eu sentia que tinha cruzado uma linha invisível. Ela fez um sinal, falou algo no rádio. O caminhão, que até então tinha sido meu abrigo, virou o centro da atenção. Eu olhei para a cabine, para o volante, para o painel. Aquela nave que sempre me levou para frente agora estava ali, imóvel, exposta. Quando ela pediu para eu desligar completamente o motor, eu obedeci. Girei a chave. O ronco cessou. O silêncio veio pesado, absoluto. Truck morto. Naquele instante, alguma coisa dentro de mim também calou. Sempre achei que o caminhão desligado era só pausa. Ali virou símbolo, sem motor, sem movimento, sem controle. Eu não estava mais rodando, eu estava esperando. O sol continuava alto, a estrada continuava viva, mas meu mundo tinha encolhido para o tamanho daquele acostamento. Eu fiquei de pé, ao lado da nave, mãos soltas, sem saber onde colocar. A sensação era clara. Algo sério estava se formando. Não era mais impressão, não era mais lembrança, era presente. Eu pensei em tudo que aquele caminhão representava. Pensei em quantas vezes ele foi minha saída. E agora, parado, mudo, parecia me perguntar se eu ainda tinha resposta para dar. Ela ficou parada à minha frente por um instante que pareceu longo demais. O sol batia forte no acostamento, mas ali, naquele espaço curto entre nós dois, o ar parecia mais pesado. Ela segurava a prancheta contra o corpo, mas o olhar já não estava nela. Estava em mim, direto, sem curva. O senhor sabe exatamente o que está carregando? Ela perguntou. A pergunta veio limpa, sem veneno, sem acusação. Justamente por isso doeu. Não foi o tom, foi o peso. Aquilo não era pergunta de protocolo, era pergunta de quem já sabia que a resposta não ia ser simples. Eu senti um aperto no peito que subiu seco, travou a garganta por um segundo. Pensei em responder rápido, no automático, como sempre fiz a vida inteira. Pensei em falar, sei, tá tudo certo, é madeira. Mas alguma coisa dentro de mim cansou de empurrar. Eu respirei fundo. O silêncio ao redor parecia gritar. O outro policial observava de longe, atento, sem interferir. A estrada passava normal, caminhões cortando o trecho, vidas seguindo. E eu ali, parado naquele ponto exato, sendo obrigado a olhar para dentro. Eu sei o que me disseram que era, respondi por fim. Ela não mudou a expressão, mas os olhos apertaram de leve, não de raiva, de confirmação. Como se aquela resposta tivesse aberto uma porta que não fecha mais. Ela anotou alguma coisa com calma e depois voltou a me encarar. E o senhor costuma conferir além do que dizem? Aquilo bateu mais fundo do que eu esperava. Não porque fosse injusto, mas porque era verdadeiro. Eu pensei em tudo que já aceitei de leve. Em tudo que deixei passar porque precisava rodar, porque o truck não espera, porque a estrada não aceita desculpa. Eu vi naquele segundo um espelho desconfortável. Não do cara errado, mas do cara cansado de ser sempre forte. Nem sempre, eu disse. E foi a primeira vez que falei isso em voz alta. O vento passou mais forte naquele momento, levantando poeira no acostamento. Ela fechou a prancheta com cuidado, como quem encerra uma etapa. O clima tinha mudado de vez. Não tinha mais volta para conversa leve, para verificação simples. A pergunta dela tinha feito o trabalho silencioso.
Tinha arrancado de mim uma verdade que eu vinha empurrando com a barriga fazia tempo demais. Ela se afastou alguns passos e falou algo no rádio, baixo. Eu não entendi as palavras, mas entendi o peso. Cada segundo ali parecia construir uma consequência invisível. Eu olhei para a carga de novo. Aquela madeira que sempre me pareceu só peso e frete, agora parecia outra coisa, mais densa, mais cheia de história do que eu queria saber. Quando ela voltou, não veio sozinha. Vieram mais procedimentos, mais cuidado, mais seriedade. Não teve grito, não teve cena, só método. Eles começaram a verificar a carga com mais atenção, abrindo espaços, observando cortes, marcas, padrões. Eu acompanhava tudo em silêncio, com o estômago embrulhado. E então ficou claro, não para mim primeiro, mas para eles. A madeira ali não era só madeira, não daquele jeito. Tinha origem errada, caminho errado, coisa que não bate com documento nenhum. Não era erro pequeno. Era coisa que carrega nome, lei e consequência. Quando ela falou baixo, direto, explicou o suficiente para eu entender a gravidade, mas não mais do que precisava. Cada palavra caía como martelo, sem pressa. Eu sentia o peso real da carga se revelar ali, não no braço, mas na consciência. Aquilo que eu tinha empurrado como só mais um frete, agora tinha rosto, impacto. Problema grande. Meu primeiro impulso foi me defender. Dizer que eu não sabia, que eu só puxava frete, que eu não mandava em nada. Mas as palavras morreram antes de sair. Porque, na moral, mesmo sem saber tudo, eu sabia o suficiente para ter desconfiado. E não fiz. Escolhi rodar, escolhi seguir, escolhi não perguntar demais. O caminhão continuava desligado. Truck morto. Aquela nave que sempre respondeu ao meu comando agora estava ali, muda, enquanto minha vida parecia passar em câmera lenta. Eu senti vergonha, não aquela vergonha de ser pego, mas a vergonha de perceber que eu tinha facilitado o que não devia. Não por maldade, por costume. Ela me olhou de novo. Dessa vez o olhar tinha algo diferente. Não era dureza, era firmeza misturada com humanidade. Como quem entende o caminho que leva até ali, mas não pode ignorar onde ele termina. As consequências começaram a se desenhar ali mesmo, no acostamento, sob o sol alto. Nada ainda tinha sido dito oficialmente, mas eu já sentia o impacto. A estrada tinha cobrado. E tinha cobrado caro, não em dinheiro apenas, mas em certeza. Enquanto eles seguiam com os procedimentos, eu fiquei ali, parado, sentindo o peso real daquela carga, que eu aceitei sem perguntar demais. Pela primeira vez em muito tempo, eu não pensei em seguir viagem. Pensei em tudo que precisava mudar para não parar de vez. O primeiro caminhão de apoio encostou sem sirene, sem alarde. Tudo calmo demais para um momento que eu sabia que ia me marcar para sempre. Eles começaram a trabalhar como quem já fez aquilo 1000 vezes. Nada de grito, nada de dedo em riste, só procedimento, só certeza. A lona foi retirada com cuidado, peça por peça. A madeira foi sendo exposta ao sol, como se estivesse sendo apresentada a um julgamento silencioso. Eu fiquei de lado, mãos soltas, sem saber onde colocar o olhar. Cada tábua retirada parecia arrancar um pedaço de mim. O barulho seco da madeira sendo movimentada ecoava mais alto que qualquer motor ligado. E o mais estranho era isso, o silêncio. Um silêncio pesado, respeitoso, quase constrangedor. Nenhum dos policiais falava além do necessário. Ninguém me olhava com desprezo. Isso doía mais do que se gritassem. Quando ficou claro que a carga seria apreendida, não teve anúncio oficial. Não teve frase dramática. Teve um simples "vamos seguir com o recolhimento". Eu assenti com a cabeça, mesmo sem ninguém pedir. O caminhão, meu barracão de zinco, estava ali, assistindo tudo calado. Eu senti uma coisa esquisita no peito, como se aquele silêncio tivesse desligado algo dentro de mim também. Não era só a carga indo embora. Era uma parte da minha ilusão de controle. A nave, vazia aos poucos, parecia mais leve. E eu mais pesado.
Cada metro cúbico retirado deixava um vazio que não era físico. Quando terminaram, o caminhão estava ali, nu, exposto. Nunca tinha me sentido tão pequeno ao lado dele. O sol continuava alto, indiferente. A estrada seguia. Só eu é que parecia ter parado de vez. Fui autorizado a sentar no banco da cabine enquanto aguardava os próximos passos. Subi devagar, como se aquele lugar tivesse mudado de função. O banco, que sempre foi meu trono, meu descanso, agora parecia duro demais. Apoiei as costas, fechei a porta e fiquei olhando para o painel desligado. Sem o ronco do motor, o caminhão parecia outro. Estranho, frágil. Minha mente não parava. Pensei no dinheiro que não ia receber. Pensei no frete perdido, no tempo parado, nas contas que não esperam explicação. Pensei no caminhão, na manutenção atrasada, no beberrão que precisa de diesel para viver. Pensei se eu ia conseguir seguir rodando depois daquilo. O medo do futuro imediato veio forte, direto, sem aviso. Mas junto com o medo veio outra coisa, um tipo de clareza dolorida. Eu comecei a separar o que eu tinha perdido do que ainda restava. Perdi a carga. Perdi o dinheiro. Talvez perdesse tempo e oportunidade, confiança, de gente que nem sabia quem eu era. Mas eu ainda estava ali, inteiro, em pé, com o caminhão, com a estrada, mesmo dura, ainda aberta. Encostei a testa no volante, respirei fundo. Não chorei. Caminhoneiro aprende cedo a engolir emoção. Mas senti um nó forte na garganta. Não de injustiça, de responsabilidade. Eu tinha feito escolhas, pequenas, repetidas, fáceis, e agora estava encarando o resultado delas, sentado num banco duro, com a mente inquieta demais para descansar. Quando ouvi passos de novo, levantei a cabeça. Ela apareceu na porta da cabine, sozinha dessa vez. O rosto cansado, mas firme. Não parecia alguém satisfeito. Parecia alguém consciente do peso do que tinha acontecido. "Posso falar um minuto?" Ela perguntou. Desci. Fiquei de frente para ela, de novo naquele espaço curto, onde tudo parecia acontecer. O sol já não parecia tão agressivo. Ou talvez eu tivesse me acostumado. "Eu sei que o senhor não é o primeiro", ela disse sem rodeio. "E não vai ser o último." Eu não respondi, porque não era consolo, e ela sabia disso. "A estrada empurra a gente", ela continuou. "Mas tem hora que a gente precisa segurar no braço e dizer não, mesmo quando dói." Aquilo entrou fundo, não foi lição de moral, foi constatação. Ela me olhou como quem fala com alguém que entende, não como quem acusa. E isso ficou. "O senhor vai ter tempo para pensar", ela completou. "Usa esse tempo. Só isso. Conversa curta, palavras simples." Ela se afastou depois sem esperar resposta. E eu fiquei ali, parado, sentindo o efeito longo daquela troca. Não foi o que ela disse. Foi como disse, sem me diminuir, sem me aliviar. Enquanto o sol começava a descer um pouco, eu percebi que aquela abordagem não tinha apreendido só uma carga. Tinha apreendido um jeito meu de rodar, um automático perigoso. E ali, naquele acostamento silencioso, eu entendi que a estrada ainda podia me aceitar de volta, mas só se eu mudasse a forma de seguir. A estrada ficou quieta depois que tudo terminou, como se tivesse falado o que precisava falar e agora só observasse. Eu fiquei ali ainda um tempo, sentado na cabine, sentindo o cheiro do caminhão vazio. Sem a carga, o truck parecia mais leve, mas eu nunca tinha sentido tanto peso nas costas. Era como se cada quilômetro que eu já rodei tivesse resolvido se apresentar de uma vez só, cobrando atenção, cobrando postura. Eu sempre ouvi que a estrada ensina, mas ninguém conta que ela ensina cobrando. Não tem aviso, não tem placa. Ela só espera você errar o suficiente para te parar. E naquele dia, eu entendi que não foi um erro só. Foi uma sequência. Pequena, silenciosa, feita no automático. A estrada não perdoa desatenção. Ela observa. E quando cobra, cobra sem levantar a voz. Desci da cabine e caminhei alguns passos pelo acostamento. O asfalto quente subia pelo solado da bota.
Olhei para frente, para o trecho que eu conhecia tão bem. Quantas vezes eu passei ali achando que estava no controle? Quantas vezes eu confiei mais na pressa do que no faro? Caminhoneiro bom não é o que corre, é o que chega. E eu tinha começado a esquecer disso. A responsabilidade bate diferente quando a gente não tem mais para quem empurrar. Não dava para culpar despachante, nem patrão, nem estrada. O frete era meu. A escolha foi minha. Mesmo sem saber tudo, eu sabia o suficiente para desconfiar. E não desconfiar já era uma decisão. O silêncio daquele trecho parecia pesado, quase pessoal. Cada caminhão que passava fazia o chão vibrar, como um lembrete de que o mundo seguia. Eu não estava fora dele, só precisava decidir como voltar. Quando voltei para a cabine, passei a mão no painel, quase num gesto de desculpa. A nave estava ali comigo desde o começo. Me levou para longe, me tirou de buraco, me deu sustento, e eu tinha colocado ela numa situação que não merecia. Caminhão não fala, mas responde. E naquele dia a resposta veio dura. Sentei no banco e fiquei ali, parado, pensando no que vinha agora. Nada era certo. Não tinha promessa de final feliz. Não tinha garantia de que tudo ia se ajeitar rápido. Só tinha uma escolha clara na minha frente. Ou eu seguia empurrando a vida do jeito que dava, aceitando qualquer coisa para rodar, ou eu mudava, mesmo sabendo que ia doer. A estrada ensina isso também. Decisão de verdade quase nunca vem com conforto. Vem com medo, vem com perda, vem com dúvida. Mais tarde, quando liberaram o caminhão para sair dali, sem carga, eu dei partida sentindo um aperto no peito. O motor respondeu, como sempre, mas o som parecia outro, menos eufórico, mais sério. Engatei a marcha devagar, entrei de volta na pista e segui. Não tinha destino certo naquele momento, só precisava rodar. Pensar rodando sempre foi meu jeito. Cada quilômetro parecia mais longo. Não porque o caminhão estava pesado, mas porque minha cabeça estava cheia. Eu pensava no que ia dizer para quem esperava aquele frete. Pensava nas consequências legais, no tempo parado que ainda vinha. Pensava se iam confiar em mim de novo. E mais do que isso, pensava se eu ia confiar em mim mesmo. Parecia exagero para quem vê de fora. Foi só uma carga, alguém diria. Mas quem vive da estrada sabe. Às vezes uma carga muda tudo. Muda o jeito de olhar, o jeito de decidir, o jeito de rodar. Encostei num posto mais à frente, não por necessidade, mas por decisão. Desci, lavei o rosto na pia do banheiro simples, encarei meu reflexo no espelho manchado. Olhos cansados, barba por fazer, mas uma lucidez diferente ali. Não era arrependimento puro, era responsabilidade assumida. Voltei para o caminhão e sentei de novo. Fiquei ali alguns minutos sem ligar o motor, pensando no que vinha. Eu sabia que algumas portas iam se fechar, outras talvez demorassem a abrir, mas também sabia que continuar do jeito que estava era fechar todas aos poucos, sem perceber. Decidir sem garantia é coisa de quem vive na estrada. A gente nunca sabe se vai pegar chuva, buraco, fila, fiscalização. Mesmo assim, a gente segue, porque parar não é opção, mas seguir errado também não pode ser. Liguei o motor outra vez. O ronco encheu a cabine. Não foi alívio, foi compromisso. Eu segui viagem com menos pressa, mais atento, mais consciente, sabendo que dali para frente, cada frete ia precisar passar primeiro por mim, não só pelo bolso. A estrada continuava ali, larga, aberta, sem prometer nada. E eu segui nela, não esperando perdão nem recompensa, só decidido a rodar diferente. Mesmo sem garantia nenhuma de que seria mais fácil. Dar partida naquele dia foi diferente, não pelo barulho do motor, nem pela vibração conhecida do volante, mas pelo silêncio dentro de mim. Eu girei a chave sem pressa, como se aquele gesto simples carregasse um acordo novo. O caminhão respondeu igual sempre respondeu, fiel, sem perguntar nada. Mas eu já não era o mesmo que tinha girado aquela chave tantas outras vezes, só pensando em chegar logo, descarregar e seguir.
Entrei na estrada cedo, o céu ainda meio indeciso entre noite e dia. A luz fraca deixava tudo mais nítido de um jeito estranho. As placas pareciam falar mais alto, as curvas pareciam pedir mais respeito. Eu dirigia atento a detalhes que antes passavam batido. O acostamento, o relevo do asfalto, o jeito que outros caminhoneiros se comportavam na pista. Era como se eu estivesse rodando pela primeira vez, mesmo com anos de estrada nas costas. A cabeça ainda pesava, mas não era mais confusão. Era reflexão. Cada quilômetro rodado vinha acompanhado de lembranças, mas agora sem aquele gosto amargo de fuga. Eu lembrava de decisões antigas, de fretes aceitos no susto, de conversas mal explicadas, de alertas ignorados. Não para me punir, mas para entender. A estrada não gosta de quem se faz de cego. Ela cobra cedo ou tarde. Parei num posto simples para tomar café. Sentei sozinho, olhando os caminhões entrando e saindo. Um cara sentou perto e puxou conversa, coisa comum. Perguntou se eu vinha de longe. Respondi que vinha, mas que agora estava indo mais longe ainda. Ele riu, sem entender. Nem precisava entender. Tinha coisa que só quem vive por dentro sabe explicar. Voltei para o caminhão com uma calma que eu não tinha há tempos. Dei partida de novo e segui. O dia clareou de vez, e com ele veio uma sensação estranha de leveza. Não porque os problemas tinham sumido, mas porque eu tinha parado de fingir que eles não existiam. Isso muda tudo. A estrada começou a ensinar sem palavras. Um trecho esburacado me fez reduzir bem antes. Um carro fechou de repente e eu consegui segurar sem susto. Antes eu teria xingado, acelerado depois, seguido tenso. Dessa vez só respirei fundo e segui. Pequenas coisas, mas que diziam muito. Perder aquela carga tinha aberto um espaço dentro de mim. Um espaço que antes era ocupado só por pressa e preocupação. Agora tinha clareza, dura, às vezes desconfortável, mas honesta. Eu entendia, finalmente, que ganhar dinheiro não podia ser o único norte, porque quando vira isso, a gente começa a negociar valores sem perceber. O asfalto virou espelho. Cada linha pintada parecia marcar escolhas. Cada bifurcação lembrava que sempre existe mais de um caminho, mesmo quando dizem que não. Eu passei por cidades pequenas, vi gente esperando ônibus, vi caminhoneiros dormindo em cabine quente, vi a vida acontecendo do lado da pista enquanto eu passava. Aquilo sempre esteve ali, mas eu nunca tinha olhado de verdade. Em um trecho mais vazio, desliguei o rádio. Queria ouvir só o motor e o vento. No silêncio, pensei no que ainda vinha. Sabia que as consequências não tinham acabado. Ainda tinha ligação para fazer, conversa difícil, tempo parado, talvez desconfiança. Mas pela primeira vez isso não me paralisava. Eu estava disposto a enfrentar, não a empurrar. Parecia contraditório, mas perder tinha me dado chão. Antes eu rodava meio solto, meio no improviso. Agora eu sabia onde pisava. Sabia o que não queria mais aceitar. E isso, na estrada, vale mais do que muita coisa. O dia avançou e eu segui rodando, sem destino imediato. Não era fuga, era continuidade. O conflito maior tinha ficado para trás, mas o caminho seguia aberto. Como sempre segue para quem continua. A estrada não fecha portas, ela só mostra se você está pronto para atravessar. No fim da tarde, o sol baixo pintava tudo de laranja. Reduzi a velocidade só para aproveitar. Pensei que redenção não é um momento grande, cinematográfico. É um processo quieto, feito de pequenas escolhas certas, repetidas todo dia. É decidir parar quando precisa. É dizer não quando todo mundo diz sim. É assumir quando erra. Encostei mais uma vez, agora só para ver o céu mudar de cor. Fiquei ali sentado, com a porta aberta, sentindo o vento. Não tinha resposta para tudo, nem precisava. Tinha caminho. E isso, para quem vive da estrada, já é muito. Quando voltei a rodar, a noite começou a cair devagar. Os faróis cortavam o escuro e eu seguia, atento, inteiro. O caminhão era o mesmo, a estrada também.
Mas eu não. Eu seguia diferente, sem prometer nada a mim mesmo, além de uma coisa simples: rodar com consciência. E enquanto o asfalto passava debaixo das rodas, eu entendi que muito chão ainda vinha pela frente. Não como ameaça, mas como oportunidade. A estrada continuava ali, silenciosa, aberta, exigente. E eu seguia nela, não buscando apagar o que passou, mas carregando o aprendizado como carga invisível, dessas que não pesam no caminhão, mas sustentam o caminho. A estrada não muda ninguém de uma vez. Ela vai ensinando aos poucos, no barulho do motor, no silêncio da madrugada, nas perdas que parecem derrota, mas viram direção. Tem coisa que a gente só entende quando diminui, quando para, quando aceita que não dá para acelerar, para fugir de si mesmo. Eu sigo rodando com o mesmo caminhão, mas com outro peso no peito, um peso que não afunda, que sustenta. Se essa história te tocou de algum jeito, deixa teu comentário aí. Compartilha com quem também vive ou respeita o tapetão e fortalece dando like. Se inscreve no canal como quem puxa assunto num posto de estrada, porque aqui sempre tem mais história para dividir, mais caminho para rodar junto. E agora eu te pergunto, em que momento da tua estrada você percebeu que precisava mudar a rota?